Eu tive o privilégio de dar 6 aulas nesses últimos meses, 4 aulas nesse módulo de oração, uma sobre fé, arrependimento e palavra, e uma sobre teologia bíblica na comemoração da Reforma Protestante. A todo momento, eu me esforcei a mostrar para quem não conhecia e relembrar aquilo que o Senhor é e aquilo que o Senhor fez. Tentei incutir na cabeça de vocês a ideia de que quem conhece a história da redenção e se apropria dela como sendo a sua história, tem a tendência de viver uma vida diferente. E, por consequência, tem a tendência a ter mais intimidade com o texto bíblico e exalar o perfume de Jesus Cristo na sua vida. E isso, inevitavelmente, repercute na sua oração. Eu tentei levar vocês cativos a essas histórias de um modo diferente, talvez, mas é porque eu acredito, na realidade, que levar vocês cativos a essas verdades, levar vocês a uma espécie de emoção, contribui para a sua aproximação do Senhor. Porque as afeições fazem parte do nosso ser. Jonathan Edwards diz muito a respeito disso, sobre afeições religiosas. E não é um sentimento barato, não é um emocionalismo. O que eu estou querendo dizer aqui é de você realmente entender o que o Senhor fez ao longo de todo o tempo, está fazendo, e você realmente ficar cativo a isso. Porque se você não fica, você tem que lhe dar um alerta. A oração, ela é um meio de comunicação, de um relacionamento direto com Deus. E é óbvio que você não vai, a todo momento, fazer orações empregando corretamente, teologicamente, o nome de Deus, se dirigindo a Deus da maneira, da reverência que Ele merece, na estrutura ideal que Deus merece sua atenção. Primeiro, porque o nosso pecado não permite isso. E segundo, porque nós somos afastados do Senhor nesse sentido. Então, por mais que a gente não consiga fazer isso, porque o ideal seria ser dessa forma, é você ter essa percepção para que você não se acostume a uma vida de oração apática, indiferente e fria quando fala com o Senhor. Então, mais uma vez, eu vou recapitular brevemente a primeira parte da aula do Pai Nosso, porque fala muito sobre isso tudo. E a primeira parte, a gente tinha falado, então, eu vou tentar ser muito célere nessa parte, porque eu tenho pouco tempo para muita coisa. Mas na primeira aula a gente falou, Pai Nosso que estás nos céus. Um pagão só pode fazer uma oração pagã. Mas um cristão, ele pode fazer uma oração pagã e uma oração cristã. Ele pode se relacionar com Deus de duas maneiras. Como se tivesse uma espécie de relacionamento comercial, ou mercenário, ou um relacionamento familiar. No relacionamento comercial, por mais que você fique talvez espantado com esse termo que eu estou empregando, mas é comum de um cristão incorrer na tentação de se relacionar com Deus com uma espécie de troca, onde ele pode se achar insatisfeito, incrédulo, acreditando que Deus não está a seu favor ou que as coisas não estão correndo bem, porque ele tem sido um bom cristão, ele tem cumprido os mandamentos de Deus, mas ele não tem recebido nada em troca. Ou em contrapartida, uma pessoa que sabe que está no erro porque ele não busca Deus como ele deveria buscar, ele não ora como ele deveria orar e ele se retrai, ele tem vergonha, inclusive, de falar com Deus porque ele acredita que ele não merece o benefício da comunicação com Deus por conta dos pecados que ele comete e não se arrepende. Então, essas duas posições estão equivocadas porque você está trazendo um senso de justiça, que não é o mesmo senso de justiça que o próprio Deus criou. Que, na verdade, você deveria se relacionar com Deus de maneira familiar, na posição de uma criança, na posição de um filho. Porque a base de um relacionamento comercial consiste em uma espécie de desempenho, onde você se achega a Deus com alguma espécie de troca, oferecendo alguma coisa em suas mãos, quando na verdade nós somos convidados a chegar da mesma maneira que o filho pródigo chega,
de mãos vazias, sabendo que não merecemos nada, mas participando da festa e podendo pedir o que nós quisermos. E é interessante notarmos que só o cristianismo possibilita isso. É só dentro do cristianismo que você vê pessoas se dirigirem a Deus com intimidade e buscarem coisas que outra religião talvez não desse permissão para isso. É apenas dentro do cristianismo que você sabe que é uma verdadeira religião, onde um Deus criador dos céus e da terra cuida da gente. O pastor Tim Keller conta que uma certa vez ele estava conversando com um grupo de muçulmanos e a um certo momento da conversa ele diz que os cristãos se dirigem a Deus como sendo Pai. Ele chama Deus de Pai e eles ficam intrigados e incomodados com esse fato. E a justificativa deles é porque você não pode chamar Deus de Pai, porque Deus é muito grande, Deus é muito poderoso e até mesmo perigoso para você se dirigir dessa forma com Ele. E o Tim Keller parou para pensar e falou, olha, realmente, a Bíblia conta que existe um Deus grande, poderoso e perigoso, a ponto de mandar Moisés tirar as sandálias de onde ele estava pisando, porque o local era sagrado e ele podia morrer. Ou então, você ousar tocar e subir o Monte Sinai, certamente você seria fulminado, da mesma forma que na arca. Só que ele faz uma observação, só que tem uma diferença. Nós somos filhos. A única pessoa que se atreve a acordar um rei às 3 horas da manhã para te pedir um copo d'água é uma criança. E essa atitude talvez soe para outras religiões como um pedido totalmente inadequado, inconveniente, desavergonhado para qualquer tipo de pessoa, mas um comportamento extremamente natural, aceitável, esperado de uma criança que está sob a tutela dos seus pais. E isso muda a forma como você lida com Deus. Então nós devemos chamar Deus nosso Pai, porque Ele cuida da gente e devemos nos submeter a Ele como crianças. Falamos também sobre santidade do Senhor, sobre pedirmos que Ele santifique o nome dEle, e vimos que a santificação nada mais é do que você separar determinada coisa ou uma parte da sua vida dedicada para Deus. Né? Tem a tendência de quero santificar isso na minha vida, quero separar isso para que Deus seja glorificado. Então, santificar o nome de Deus não tem necessariamente a ver com você tornar o nome do Senhor conhecido e temido entre as nações. Santificar o nome de Deus nessa oração diz respeito à própria igreja, pedir que o Senhor faça com que nós alcancemos a santificação das áreas das nossas vidas que não se dobram a Ele. E a oração é uma delas. William Temple foi um sacerdote da igreja inglesa, a anglicana, na primeira metade do século XX, entre 1920 e 1940. E ele dizia que a religião é o que você faz, a sua religião é o que você faz na sua solidão. Quando você está sozinho, quando você não tem nenhum compromisso, nenhuma agenda, você está sozinho, sem ninguém para te perturbar. O que você pensa? O que você fica pensando quando você tem esse tempo? Porque hoje em dia é difícil a gente ter esse tempo, mas quando você tem, o que acontece com o seu tempo? Na sua solidão, o que acontece? Você pensa sobre o apartamento, talvez, que você queira comprar quando você for casar, ou agora que você está casado? Você pensa no carro que ia facilitar a sua vida? Como é que você vai pagar a próxima fatura? Você pensa em viver ainda uma grande história de amor? Ou que você vai conseguir alcançar felicidade nessa vida? Ou você pensa na coisa mais inútil que uma pessoa pode pensar? O que eu faria se eu ganhasse na Mega Sena? O que eu faria se eu ganhasse R$1 milhão? O que você faz com os seus segredos no tempo vago? Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Mas são exatamente essas coisas que você leva ao seu quarto em secreto. São essas coisas que ocupam a sua mente. Jesus fala para que nós nos
escondamos dentro dos nossos quartos esse secreto para falar com Ele. Quando você tem o seu tempo de solidão, o que você pensa? Você pensa sobre as coisas do alto? Jesus ensina que essa vida de oração, quando você pensa nas coisas do alto, você tem a tendência de elogiar a Deus, tem a tendência de saber de que Ele rege a sua vida e que isso transforma o seu relacionamento com Ele e com a igreja. Então, se você parar para pensar, quando você está em secreto, no seu quarto, na sua solidão, quanto tempo nós, irmãos, gastamos louvando e engrandecendo o nome de Deus? Ou será que a gente só consegue se dedicar a pedidos quando a gente está em secreto? Porque é muito fácil nós engrandecermos o nome de Deus em público. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus é santo, maravilhoso. Maravilha, não tem nada de errado em a gente orar dessa forma. Mas o meu ponto é, você gasta tempo fazendo isso em secreto? Porque o auge da intimidade é você trocar essas palavras, esses pensamentos com o próprio Deus. Porque é uma coisa sua e dele apenas. E quando você se dedica a isso, você consegue perceber quão maravilhoso Ele é e quão ruim você é. Porque você não imita Ele. E ao mesmo tempo, você fica perplexo de como que eu posso chamar um Deus bom, de Pai, e não tecer esses elogios que Ele merece. Porque é isso que vai nortear a sua vida de um relacionamento saudável com Deus. Porque é através disso que você desfruta do amor dEle e da paz, que excede todo entendimento. Ainda que a sua vida esteja pegando fogo, o que você faz no seu tempo vago? Você fica sonhando acordado? Fica pensando em coisas que, inevitavelmente, acabam sendo mais importantes que Deus. É a partir dessa percepção que nós devemos ter sobre a nossa vida de oração com Deus, sobre santificar a nossa cabeça, as nossas áreas da vida, os nossos relacionamentos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que a sua oração deixe de ser uma oração mecânica e passe a ser uma oração orgânica, onde você não tenha dificuldade ou talvez vergonha de, sozinho, no quarto, em secreto, falar: Senhor, o Senhor é belo, o Senhor é doce, o Senhor é o meu Deus. Santifica, Senhor, o Teu nome na minha vida, porque eu preciso disso. É isso que vai te ajudar a lutar contra os seus desejos e fazer com que as suas fraquezas, suas angústias e suas preocupações não sejam o centro das atenções da sua solidão, mas o Senhor, que é o Deus poderoso para fazer mudança e transformação na sua vida. Santifica, Senhor, o Teu nome na nossa vida. Venha o Teu reino, seja feita a Sua vontade. O que nós falamos sobre isso semana passada? Nós temos o privilégio, então, de pedir que o reino de Deus se manifeste, né? Nós temos o privilégio de participar da proclamação do Evangelho e fazer o nome de Deus conhecido. A igreja tem esse papel. Deus não precisa de nós para que isso aconteça, mas Ele nos dá o privilégio de fazer com que nós participemos, nos envolvamos nessa missão. E devemos orar, inclusive, para que o Senhor volte. Pedir o reino do Senhor, pedir que o reino venha, é pedir que o Senhor retorne, que busque a sua igreja. E não porque você não aguenta mais viver essa vida. Não porque ela está chata, ou porque você não gosta dela, ou por algum motivo você não tem prazer nisso. O seu motivo da vinda, o seu motivo de oração para a vinda do Senhor, é porque você deseja que Ele venha, porque você não aguenta mais ter comunhão com Ele de forma limitada, machucado pelo seu pecado, afastado do Senhor, sujeito às limitações desse corpo caído que nós temos. A oração não é para que nós dobremos a vontade de Deus para atender a nossa vontade, mas para que nós derretamos e amoleçamos a nossa vontade a dele. Uma citação: se você tentar dobrar um pedaço de metal no formato que deveria ter, mas não o aqueceu, não o levou ao Senhor, não procurou saber qual é a vontade dele, você simplesmente vai quebrá-lo, ou quebrar a si mesmo.
Quando as circunstâncias mais difíceis da vida estão chegando e atacando você, se você não as colocar no fogo e aprender a orar pedindo para que seja feita a vontade de Deus, isso simplesmente vai te deixar amargo e nunca vai aprender as respostas que o seu Pai quer que você aprenda para se tornar uma pessoa profunda, rica e sábia do jeito que Ele deseja que você tenha e seja. Se eu te perguntasse quem aqui é casado? A gente tem mais casados, vou usar esse exemplo que é do casamento. Então, os namorados aí estão encaminhados. Mas quem é a pessoa mais importante na sua vida? E aí os casados têm que responder que é a mulher, né? Porque se não responder, tem talvez algum problema aqui. Então, vamos usar esse exemplo. Mas a pessoa mais importante da sua vida é sua mulher. E eu te faço uma pergunta. Talvez seja uma pegadinha. Não precisa, é uma pergunta retórica, mas ela tem um fundo de verdade. Por que você ama a sua esposa? Por que você ama o seu marido? É porque ele é temente a Deus? É porque ele é um excelente marido, onde ele te ajuda e te santifica? Você ama a sua esposa porque ela é uma boa administradora do lar, que ela é uma excelente mãe para os seus filhos, que ela é uma auxiliadora idônea, como a Bíblia descreve, que é a varoa valorosa? Porque se você respondeu essas coisas, que não tem nada de errado nós gostarmos e desejarmos isso, mas talvez você tenha uma percepção errada, porque o que você está respondendo aqui é que você ama ela porque ela é útil para você, porque ela facilita a sua vida, porque ela atende às suas vontades e necessidades. E é isso que uma pessoa que ama justifica o seu amor? Ou, na realidade, nós amamos os nossos cônjuges simplesmente pelo fato deles serem as pessoas que eles são? Nós não temos explicação, mas pela graça de Deus, os cristãos são abençoados pelo Senhor a amar de forma incondicional, sem que nós tenhamos um motivo objetivo para isso. Porque é a partir desse entendimento que nós amamos simplesmente pela pessoa que ela é, que nós, inclusive, renunciamos às nossas vontades para conhecer as vontades dela, antes mesmo de procurar saber. Nós desejamos saber quais são as vontades dela, quais são o motivo da esperança dela, quais são as angústias da sua esposa. Você se preocupa porque você ama ela, e não porque você não ama ela porque ela pode fazer um bom café da manhã para você. E se nós nos dedicamos dessa maneira a buscarmos qual é a vontade do nosso cônjuge, porque ele é a pessoa mais amável, a mais amada do mundo, o que nós temos a dizer sobre o nosso Senhor, que é bom, que cuida de nós, que é Ele quem faz todas essas coisas, porque Ele é digno de nós obedecermos, de conhecermos a sua vontade, pelo simples fato ou pelo simples prazer de obedecê-lo, pela pessoa que Ele é, e não por conta das coisas que nós sabemos que Ele pode nos dar. Então nós desejamos que o Senhor expanda o seu reino e que Ele faça a sua vontade, porque isso é bom. E nós devemos buscar o atendimento dessa vontade, não porque nós vamos receber alguma coisa em troca, mas porque nós o amamos pelo simples fato dele ser o nosso Deus. E se você não ama dessa forma, você tem que olhar a sua vida e buscar saber o que precisa ser consertado aí. Porque não é isso que ele deseja para nós. Eu tinha dito no final da aula passada, o nome de Deus, o reino de Deus e a vontade de Deus importam mais do que o seu nome, do que a sua reputação no trabalho, na igreja, nos seus relacionamentos. O nome de Deus é mais importante do que o seu reino, onde você cria uma estrutura, onde você tem um controle financeiro, emocional e profissional da sua vida, onde você cria um ambiente de conforto. E nesse conforto você não está
se submetendo à vontade de Deus, porque ali você é rei. E você muitas vezes pode acabar se conformando com o seu conforto, com o seu reinado, onde você manda e não tem ninguém, para te mostrar o teu pecado, para te mostrar onde você tem que santificar o nome do Senhor. Então importa mais obedecer a Deus, a expandir o seu reino, o nome do Senhor, do que o nosso reino, a nossa vontade e o nosso nome. E aí vamos entrar então finalmente para nossa aula, né? Isso é uma recapitulação da aula passada. Pão nosso de cada dia. Pergunta 193. O que pedimos na quarta petição? Na quarta petição, que é: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, reconhecendo que em Adão e pelo nosso próprio pecado perdemos o nosso direito a todas as bênçãos exteriores dessa vida e que merecemos ser, por Deus, totalmente privados delas, tendo elas se transformado em maldição para nós no seu uso, que nem elas podem de si mesmas nos sustentar, nem nós podemos merecê-las, nem pela nossa diligência consegui-las, mas que somos propensos a desejar obter e usar delas ilicitamente. Pedimos por nós mesmos e por outros que tanto eles como nós, dependendo da providência de Deus, de dia em dia, no uso dos meios lícitos, possamos, do seu livre dom e conforme parecer bem a sua sabedoria paternal, gozar de uma porção suficiente desses favores e tê-los continuados e abençoados para nós em nosso santo e confortável uso e contentamento, e que sejamos guardados de tudo quanto é contrário ao nosso sustento. Sejamos guardados de tudo que é contrário ao nosso sustento e conforto temporais. Então aqui, meus irmãos, não tem muito mistério. Essa oração, ela era uma oração comum para aquela época em que Jesus estava vivendo, porque as pessoas literalmente trabalhavam o dia inteiro para ter o sustento, o alimento daquele dia, né? Hoje, infelizmente, a gente sabe que isso é uma realidade, isso existe, mas a miséria e a pobreza daquela época não se compara com a de hoje. Hoje nós vivemos uma época moderna em que nós não passamos necessidade. Nós não moramos, de fato, muitas vezes, para que Deus realmente coloque o pão na nossa mesa todo dia. Porque a gente faz a provisão para a semana. Porque, graças a Deus, nós temos a condição de fazer assim. Mas devemos saber, nos convencer de que a porção diária controla a nossa ambição de vida e a nossa submissão ao Senhor. Porque não é ilícito você querer enriquecer, mas temos que ter muito cuidado, porque o fato de nós termos recursos para nos bancarmos até mesmo por 6 meses, termos a nossa reserva de emergência, pode se tornar uma espécie de ídolo em nossas vidas. Devemos buscar com certeza essas coisas, mas devemos ter o controle emocional e a gratidão diária do nosso pão de cada dia. E sermos contentes com aquilo que nós temos em nossa mesa também. Né? E um exemplo prático, já que não nos falta, graças a Deus, o pão, mas às vezes nos falta a carne bovina. Então, às vezes, você passa a semana inteira comendo frango. E às vezes você reclama. E eu acho que isso é uma coisa mais suscetível de acontecer. De você comer um arroz e feijão e frango. Você não poder, às vezes, se dar o luxo de sair para comer. E são nessas pequenas coisas que nós devemos dar graças a Deus e pedir a Ele a provisão diária. Seja nas pequenas coisas, seja nas grandes coisas. Lembrem-se que, diante de Deus, nós somos crianças dependentes de um Pai. E Ele sabe qual é a nossa necessidade. Então, cabe a você não transformar gratidão e felicidade em descontentamento e ingratidão em um momento de fragilidade. Não faça oração de agradecimento pela sua refeição pro forma. Seja realmente grato por aquilo que você está consumindo, por aquilo que Deus coloca na sua mesa. Até porque a tendência, pela misericórdia e graça de Deus,
é que quando você olha para o seu passado, você vê que você melhorou de vida. Você tem mais coisa hoje do que você tinha antes. Isso é motivo de louvor a Deus e de gratidão. Então somos chamados a pedir e agradecer pelo pão de cada dia. Não pedir o pão de vez em quando, mas todo dia convictos que realmente Deus é o nosso provedor. Amém? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Alguma contribuição? Vamos para a pergunta 194. O que diz a quinta petição? Na quinta petição, que é: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, reconhecendo que nós e todos os demais somos culpados do pecado original e atual. E por isso nos tornamos devedores à justiça de Deus, que nem nós, nem outra criatura qualquer pode fazer a mínima satisfação por essa dívida. Pedimos por nós mesmos e por outros que Deus, da sua livre graça e pela obediência e satisfação de Cristo, adquiridas e aplicadas pela fé, nos absolva da culpa e da punição do pecado. Que nos aceite no seu amado. Continuem o seu favor e graça em nós. Perdoe as nossas faltas diárias. Nos encha de paz e gozo, dando-nos diariamente mais e mais certeza do perdão. Que tenhamos mais coragem de pedir e sejamos mais animados a esperar, uma vez que já temos esse testemunho em nós, que de coração já perdoamos aos outros as suas ofensas. Algumas traduções sugerem esse termo como sendo dívida ou pecado. Isso não faz nenhuma diferença. A ideia de Jesus aqui é te mostrar o seguinte: você não tem crédito com Deus. Você não tem crédito com Deus. Então, quando nós nos achegamos a Ele, desejamos, que Ele nos receba, não considerando os nossos erros durante a nossa caminhada cristã, que são inevitáveis. Como a gente falou até mais cedo, você não pode chegar a Deus com as suas mãos ocupadas de alguma forma, a não ser literalmente essa posição para que você receba dele. Porque se não for dele, com certeza não vai ser através de você. Então nós pedimos para que o Senhor trate a nós com misericórdia da mesma forma que nós tratamos também os nossos irmãos, sabendo que Ele é misericordioso para nos perdoar e nos mostrar o pecado. Por quê? Porque nós não nos submetemos à sua vontade, porque nós não buscamos o seu reino. Nós buscamos o atendimento da nossa vontade, buscamos o atendimento do nosso egoísmo, buscamos o atendimento da nossa preguiça. E isso é motivo para você pedir perdão. É motivo para santificar o nome de Deus em nossas vidas. Então, que tenhamos convicção do pecado, Que você não ore essa oração pedindo perdão sem saber pelo que você está pedindo. Você tem que saber o que você está pedindo. Qual é o teu pecado? O que você faz na sua solidão, que você pensa que não provém do Senhor? Isso não significa dizer que você deve perdoar unilateralmente, imediatamente, com ou sem arrependimento de uma pessoa que te ofendeu. O pastor já falecido R.C. Sproul, ele ensina que as Escrituras não corroboram para essa prática que muitas pessoas querem que nós perdoemos de maneira indistinta, de qualquer forma, sem nenhum critério. Você tem que perdoar, porque Deus perdoa os pecados. Meus irmãos, se alguém ofendeu a você, você é levado a levar esse sentimento de ofensa cativo a Deus e está propenso a perdoar essa pessoa. Mas a Escritura ensina, inclusive o próprio Jesus ensina, que não é simples assim. A pessoa tem que se arrepender dos seus pecados. Até porque, se assim não fosse, não teria sentido o próprio Senhor estabelecer meios, instrumentos de disciplina, que hoje a gente tem a disciplina eclesiástica, a exortação, que muitas vezes acontece de maneira extraoficial
onde você é exortado, do que você literalmente se submeter a uma situação de disciplina eclesiástica pelo nosso conselho, por exemplo. Então, aqui o que eu estou querendo dizer é que você deve, com certeza, orar por isso, levar a Deus esse seu sentimento de injustiça e que dê a possibilidade para que o ofensor saiba do seu pecado e ele se arrependa. Porque se ele não se arrepender, existe um meio que a própria Escritura ensina que nós devemos fazer. Até porque, meus irmãos, Deus não perdoa os impenitentes. Então, qual é o sentido de nós também perdoarmos? Devemos pedir perdão pelos nossos pecados. Da mesma forma, devemos perdoar os nossos irmãos, desde que eles também caminhem no sentido de arrependimento, que nós o ajudemos a ir nessa direção. E uma breve reflexão sobre isso é que você talvez tenha alguém que tenha te ofendido, né? E às vezes a gente tem dificuldade de perdoar. Mas um ponto que eu acho curioso, interessante, é em que medida nós temos a autopercepção de nós mesmos a ponto de identificar os nossos erros e pedir perdão pelos nossos irmãos, os nossos cônjuges. Um casamento, se não envolver perdão, pedidos claros de perdão, específicos sobre determinadas condutas, atitudes, pensamentos ou falta de atitudes, ele está fadado ao fracasso. Então você tem que saber do que você deve pedir perdão e peça perdão. E também, ao mesmo tempo, perdoe, assim como o Senhor é misericordioso com a sua vida a ponto de perdoá-lo. Alguém tem alguma pergunta sobre esse ponto? Ou alguma contribuição? O Phil falou que essa oração, às vezes, é uma sentença de morte para quem está fazendo, porque você pede para que Deus perdoe seus pecados, mas você mesmo não perdoa o seu irmão, não é isso? É isso, né? E o que, inclusive, é um contrassenso à própria oração, porque a estrutura, a gente vai ver agora na próxima pergunta, a estrutura do Pai Nosso, ela tem uma estrutura proposital de como que você se dirige a Deus. Primeiro você se dirige a Deus reconhecendo que Ele é o seu Pai, pedindo para que Ele santifique as suas vontades e expanda o seu reino. Por quê? Porque quando você pede isso, você entende isso e pede isso de maneira racional, meus irmãos, a tendência é você transformar a sua vida de tal maneira a imitar o que Deus faz contigo na sua vida. Então você acaba perdoando o teu irmão porque olha o que Deus fez comigo. Então é um reflexo dessa estrutura do Pai Nosso. Até porque eu vou dar só um spoiler, mas quando você pede para não cair em tentação e livra-nos do mal, você está já consciente de que você pecou, pediu perdão, arrependido. Não é um perdão barato. Quando você pede perdão, você tem que estar arrependido e buscar não cair mais nesse pecado. Para quê? Para que você, na próxima oportunidade da provação ou da tentação, você não caia de novo nisso. Então existe uma estrutura racional dentro do Pai Nosso, inclusive, que corrobora isso que você falou. E a gente vai entrar agora. Mais alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá, tem 15 minutos. Vai dar tempo, se Deus quiser. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. Aí eu vou ler a pergunta 195 e 196, porque elas são muito grandes. E aí a gente arremata. 195. Na sexta petição, que é: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, reconhecendo que o muito sábio, justo e gracioso Deus, por diversos fins santos e justos, pode dispor as coisas de maneira que sejamos assaltados, frustrados e feitos por algum tempo cativo pela tentação. Que Satanás, o mundo e a carne estão prontos e são poderosos para nos desviar e enlaçar que nós, depois do perdão dos nossos pecados, devido à nossa corrupção, fraqueza e falta de vigilância, estamos não somente sujeitos a ser tentados e dispostos a nos expor às tentações, mas também de nós mesmos incapazes e indispostos para lhes resistir, sair ou tirar proveito delas. Nossa, é muito grande, né? Essas respostas têm um respiro, né? Que é muita coisa. Mas a ideia principal é essa.
você está sujeito a ser amassado pelo diabo. E a gente vai falar sobre isso. Você vai ser amassado pelo diabo. Vamos lá. E que somente dignos de ser deixados sob seu poder. Pedimos que Deus, de tal forma, reja o mundo e tudo que nele há, subjugue a carne, restrinja Satanás, disponha tudo, conceda e abençoe todos os meios de graça e nos desperte a vigilância no seu uso, que nós e todo o seu povo sejamos guardados pela sua providência de sermos tentados ao pecado, ou que, quando tentados, sejamos poderosamente sustentados pelo Espírito e habilitados a ficar firmes na hora da tentação. Ou, quando fracassados, sejamos levantados novamente, recuperados da queda, e que façamos dela uso e proveito santos, que a nossa santificação e salvação sejam aperfeiçoadas, Satanás calcado aos nossos pés e nós inteiramente libertados do pecado, da tentação e de todo o mal para sempre. A gente vai trabalhar, porque se voltar aqui eu vou me perder. A pergunta 196, né? O que ensina a conclusão do Senhor? A conclusão da oração do Senhor que é: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nos ensina a reforçar as nossas petições com argumentos que devem ser derivados não de qualquer mérito que haja em nós ou em qualquer outra criatura, mas de Deus, e a juntar louvores às nossas orações. Olha aqui como é que é importante nós louvarmos a Deus no nosso secreto e não apenas em público. A juntar louvores às nossas orações, atribuindo a Deus unicamente a soberania eterna, a onipotência, a gloriosa excelência, em virtude do que, como Ele pode e quer socorrer-nos. Assim, nós, pela fé, estamos animados a instar com Ele, a que atenda aos nossos pedidos, e a confiar tranquilamente que assim o fará, e para testemunhar os nossos desejos e certeza de sermos ouvidos. Dizemos amém. E aqui, meus irmãos, caminhando para o final, a palavra tentação, nos livra-nos da tentação, ela pode ter um significado semelhante à prova ou armadilha, ou a tentação mesmo, mas também não importa. O que importa é o que você vai fazer em relação a isso. Porque quando Deus te envia uma aprovação, e Ele vai te enviar, dessa aprovação podem derivar diversas tentações. Deus não tenta ninguém, mas Ele prova. E por conta do seu pecado, da sua carne, das suas mazelas, do seu histórico, você cria tentações para você mesmo. Então não é só uma provação que você vai lidar. Você vai lidar com provação, tentação, tribulação, qualquer outra coisa que seja. O ponto aqui é você não se permitir cair nessa tentação. Porque se você cair, é possível que você esteja nutrindo dentro de você um sentimento avesso a Deus, a ponto de não se submeter à sua vontade e justamente abraçar esse pecado. Então não devemos cair nessas provas que o Senhor faz, ou nas tentações que nós criamos, ou o diabo cria para nós. O cristão inocente ou ingênuo, ele não se prepara para essa situação, e ele costuma cair. Então sabe aquele teu pecado, de você é assolado? Você sabe o que eu estou falando? Você se prepara para quando vier a tentação, você ora a Deus e foge disso? Pede ajuda a Deus, pede ajuda aos seus irmãos. Às vezes você já caiu nele e nem sabe que caiu. Às vezes os ídolos do nosso coração são muito profundos, de tal maneira que às vezes a gente não consegue enxergar o que realmente está acontecendo ali. E eu acho que um dos mais, talvez, comuns é o egoísmo, de nós fazermos a nossa vontade, de nós fugirmos das nossas responsabilidades, sejam como cônjuge, como filho, como profissional, como amigo, como irmão. E existem algumas maneiras de a gente lidar com isso. E eu vou listar 4. A primeira maneira de você lidar com as suas provações, suas tentações, é você se preparar para elas. Os cristãos não devem ficar chocados com as coisas que acontecem em sua vida. Ou o mundo jaz no maligno. Nós sabemos que esse mundo é dominado pelo maligno e que nós devemos combater a nossa carne. Então é ingenuidade de quem acredita, de quem não se prepara para quando isso vier bater à nossa porta.
Porque aí você vai abrir, vai ceiar com essa tentação, se você não se preparar. Mas o que Deus espera de você é que você responda a ela com integridade, com fidelidade, com honestidade, com coragem. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, nos é recomendado nós nos alegrarmos de sermos participantes das aflições de Cristo. Então é um prelúdio de que você vai sofrer nessa vida. Porque se você não tem provação na sua vida, meu irmão, tem algum problema com você. Inclusive, você deve estar dentro do seu reinado ali, dominando, regendo um trono, crente que está tudo bem. Porque se o diabo não te incomoda, se o teu inimigo não te aflige, é sinal de que talvez você esteja de mão dada com ele. Provações, tentações e tribulações são inevitáveis. Um bom cristão não necessariamente vai viver uma vida boa. Da mesma forma que uma pessoa ruim não vai viver necessariamente uma vida ruim. Pessoas boas vivem vidas ruins. E pessoas ruins vivem vidas boas aos olhos mundanos e materiais desse mundo. O próprio Senhor, que é a pessoa mais sublime, santa, perfeita, sem mácula, foi traído, injustiçado e condenado à morte. Então elas são inevitáveis. Então a sua oração deve ser no sentido de que Deus te capacite para responder elas, da mesma maneira que Jesus respondia. Porque é isso que vai te fortalecer. A segunda maneira de você lidar com as suas provações e tribulações é saber que o seu verdadeiro inimigo é o mal, é o diabo, é o seu pecado. Não é a sua dor, não é o seu incômodo, não é a sua doença, não é a sua tristeza, não é a sua falta, não é a injustiça que fizeram com você. O seu problema é como que você vai reagir a tudo isso. Como que você leva essas coisas diante do Senhor? Você santifica as suas atitudes para lidar com essas situações? É isso que Deus espera de nós. Porque elas são inevitáveis. Você vai passar por isso. Talvez já esteja passando. Todo mundo passa. Mas você não pode se permitir cair nela. Se prepare e saiba que isso, o seu inimigo tem um nome, pecado. Porque sem tentações, sem provações, não são capazes de derrubar e te fazer mal como um pecado faz. Então a gente tem convicção disso. A resposta com fidelidade vai te transformar. Vai saber responder à sua impaciência, à sua infidelidade, à sua amargura, o seu egoísmo. Se você não se entregar ao Senhor, isso vai te arruinar. Conheça os seus limites. Não busque uma resposta sozinho. Você tem um Pai a quem você deve recorrer para essas coisas. A terceira, você deve processar o seu teste através do amor do Pai, sabendo que uma criança sempre vai levar o seu pai às suas aflições, às suas vontades, para que ele o auxilie a responder e a saber lidar com essas coisas. A quarta e última é para que nós peçamos livramento, mas que seja feita a vontade do Senhor. Os pais não livram seus filhos dos testes. Faz parte da paternidade, da maternidade, provar os filhos para que eles estejam preparados para o mundo. Deus faz isso conosco. Devemos estar sempre aptos a lembrar disso. O próprio Jesus disse em João capítulo 17, do 15 em diante: não peço para que os tires do mundo, e sim os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como também me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então, santifica o nome do Senhor na tua vida, para que você consiga lidar de forma adequada com essa tentação. Nosso Pai não nos priva de tentação e provação, caminhando para o final. Ele não retira de você
essas coisas da sua vida, mas Ele te ajuda a passar por elas. E aí talvez você me pergunte, Tiago, o que eu ganho com isso? O que eu ganho obedecendo, me livrando da tentação? C.S. Lewis tem um livro chamado Peso da Glória. Ele trabalha que a glória é ouvir o Senhor no grande dia dizer, muito bem, servo bom e fiel. E ele faz uma comparação entre um filho de Deus e um estudante iniciante de grego. Ele diz que o estudante de grego, no começo da sua carreira, ele não tem prazer em ler poemas gregos. Ele não tem prazer em ler Sófocles. É tudo enfadonho para ele. Entender gramática grega, entender tudo aquilo. Talvez ele esteja fazendo aquilo ali só para agradar os pais dele. Ou então para que ele utilize isso como alguma coisa boa para a profissão dele no futuro. Mas quando ele alcança a fluência da língua, ele tem a recompensa do prazer de desfrutar das poesias gregas. Então, quando ele alcança a fluência no grego, ele consegue encontrar gozo e alegria nas poesias gregas. E a comparação que C.S. Lewis fala é que, da mesma maneira, é o Filho de Deus, que quando ele é submetido à sua vontade, moldado, igual Cristo nos orienta, a quando você conhece e se rende à história da redenção e se apropria dela como sendo a sua, você vive uma experiência, uma recompensa que somente aqueles que alcançaram sabem de fato o que é prazer. Nós cristãos não sabemos o que é vida eterna, porque ainda não desfrutamos do Senhor. Mas na medida que nós obedecemos a Deus, a tendência é de que nós o desejemos. Lembram que eu falei? Devemos orar pelo retorno de Jesus. O apóstolo Paulo diz em sua carta, 2 Timóteo, que há cristãos que amam a vinda do Senhor. Você anela o retorno do Senhor? E ele fazendo uma citação desse trecho. Aparentemente, então, a nostalgia que sentimos por toda a vida, nosso anseio por sermos reunidos a alguma coisa no universo da qual nós sentimos, agora separados, por estar do outro lado de dentro de alguma porta que sempre avistamos pelo lado de fora, não é um capricho neurótico, mas o verdadeiro indicador de nossa situação. Ser, finalmente, convidado para entrar seria uma glória e honra, além de todos os nossos méritos, e também a cura para uma velha dor. Ser finalmente convidado para entrar seria uma glória e honra, além de todos os nossos méritos, e também a cura para uma velha dor. Eu queria encerrar citando uma passagem do apóstolo Paulo que fala exatamente sobre isso. Inclusive, C.S. Lewis se apega a essa passagem para escrever esse livro. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 ao 18, diz o seguinte: por isso, meus irmãos, não desanimemos. Por isso o quê? No versículo anterior, ele está falando sobre nós cristãos obedientes sermos entregues à morte diariamente por causa de Jesus Cristo. Por isso, não desanimemos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, mesmo que você seja amassado exteriormente pelo diabo, que você seja provado, seja esmigalhado, no seu exterior, no nosso interior se renova dia a dia, porque o Senhor é fiel e bondoso para aqueles que clamam e obedecem às suas vontades. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então, meus irmãos, vale muito a pena você se livrar do mal, ser provado pelo Senhor e no final ouvir dele: muito bem, servo bom e fiel. Que o Senhor nos abençoe, rico e abundantemente. Amém?
Alguém tem